Durante o século XIX, a França, ainda como uma forte nação colonizadora, expande seu domínio em diversos territórios da Ásia. Entre eles estava a Indochina, território esse que hoje corresponderia a Laos, Camboja e Vietnã, que antes era dominada por monarcas de pouco poder bélico sem intenções de abrir negócios com os europeus, mas forçados por causa de sua subjugação aos franceses, que, após aqueles terem assassinado missionários católicos europeus, estes retaliaram com uma expedição punitiva. O governo da Indochina sob a França vai se tornar uma das suas colônias mais prósperas e continuará sendo explorado pelos franceses. Durante a Segunda Guerra, com a França ocupada pela Alemanha, os japoneses aproveitam a oportunidade e invadem a região em 1940. E em 1941, membros de movimentos nacionalistas do Vietnã formam a Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, conhecido apenas como Viet Minh, e liderado por Ho Chi Minh, que visava o combate às tropas japonesas com o apoio da China e Estados Unidos, e a expulsão da França após derrotar os japoneses. Em 1946, a França tenta reconquistar o norte e inicia a Guerra da Indochina. Com a grande desvantagem dos norte-vietnamitas em número e em armamento bélico, eles vão usar táticas de guerrilha para enfraquecer a França aos poucos. A situação piora para os franceses quando, em 1949, a China, sob o governo de Mao Tse-tung, se torna um país socialista e ajuda o Vietnã na guerra. Desmoralizados e desgastados, os franceses concedem independência ao Vietnã, Camboja e Laos em 1954 na Conferência de Genebra, sendo que ficou determinado que o governo socialista atuaria ao norte do paralelo com o apoio da União Soviética e da China, e ao sul sob o governo de Bảo Đại, apoiado pelo ZEUA e Reino Unido, e que haveria uma unificação com as eleições em 1955. Mas foi logo em 1954 que o governo do sul seria deposto por Nguyen Dinh Diem em um golpe de estado que era contra a influência socialista na região, sendo isso responsável por gerar uma grande insatisfação tanto dos norte-vietnamitas quanto dos sul-vietnamitas com a perseguição de comunistas no governo do sul e intolerância religiosa aos budistas, além de uma grande tensão entre o sul e o norte. Vale lembrar que tanto o governo do norte quanto o Vietnã do sul apresentavam posturas ditatoriais e repressivas. O norte, por exemplo, promovia julgamentos sumários, fuzilamentos em massa e confinamentos em campos de trabalho forçado, enquanto o sul desenvolvia um governo extremamente corrupto e ditatorial que impôs perseguição a dissidentes e suspeitos de adesão ao comunismo. Durante esse governo, guerrilhas socialistas vão começar a se espalhar no sul com o apoio do norte, formando a Frente Nacional para a Libertação do Vietnã, também chamada de Vietcong. Em 1959, os dois países vão iniciar uma guerra que se limitava apenas a eles sem uma interferência direta de seus respectivos aliados. E em 1963, ocorrerá outro golpe de estado no Vietnã do Sul com a morte de Ngo Dinh Diem, formando um novo governo que continuou sendo apoiado pelos americanos. Alguns historiadores dizem que o próprio Estados Unidos teria conspirado internamente no Vietnã do Sul para o assassinato do presidente do Vietnã do Sul, Diem, por causa da sua impopularidade. Será apenas em 1964, com o incidente do Golfo de Tonkin, no litoral norte-vietnamita, onde torpedos norte-vietnamitas atacaram um navio americano, vão resultar na guerra entre Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, com a ajuda dos Estados Unidos no Vietnã do Sul e a ajuda da China comunista no Vietnã do Norte. Com a entrada dos americanos na guerra, o Vietnã do Sul, que estava sendo humilhado pelos comunistas, começa a virar o jogo por causa do armamento bélico muito avançado para a época. Mas apesar disso, os norte-vietnamitas, junto com os Vietcongs, vão usar o seu enconhecimento do território para criar armadilhas, encurralar inimigos e criar bases subterrâneas que, apesar de serem rústicas, eram bem eficientes no seu objetivo, pois tinham inúmeros cômodos como cozinha, dormitórios, hospitais, etc. Os soldados estrangeiros, que eram em sua maioria jovens e inexperientes naqueles territórios, vai sofrer com todos esses artifícios do inimigo, e para tentar uma retaliação, os Estados Unidos vai utilizar novas armas convenientes para aquele tipo de combate, como o napalm, que era uma bomba super incendiária que chegava aos 1200 graus Celsius, e o agente laranja, uma substância química capaz de matar as plantações e árvores de densa floresta, deixando o inimigo faminto e sem esconderijo entre as suas árvores.
Além disso, a aeronáutica americana vai iniciar em 1965 a maior e considerada também a mais inútil operação de bombardeio da história, pois os militares visavam o bombardeio dos alvos mais importantes e estratégicos que pesariam para o lado americano, mas eles precisavam da autorização do presidente Lyndon Johnson, que era influenciado pelos seus assessores a ordenar ataques em pontos nem tão importantes assim, ou até mesmo praticamente insignificantes, no intuito de amedrontar o norte e fazê-lo diminuir a sua atuação de guerrilha no sul. Intuito esse que não deu certo, e a operação, que deveria durar cerca de 6 semanas, durou 3 anos. Com a disponibilização de imagens da guerra, relatos de soldados e pelas perdas de diversos soldados jovens, grupos como os hippies e negros expandiram as suas críticas contra a guerra, transformando a opinião pública. Vendo que os Estados Unidos já não tinha apoio de ninguém para continuar na guerra, ele sai do conflito em 1973, assinando o Tratado de Paris com ambos os Vietnãs, garantindo o suprimento de armas para o Vietnã do Sul e saída dos americanos, além de um cessar-fogo entre os países. Mas, apenas um ano depois, os Estados Unidos decidem parar de ajudar o Sul, e o Norte invade o Sul, que sem ajuda estrangeira viram um alvo fácil, unificando assim ambos os Vietnãs em um único governo socialista que perdura até os dias de hoje.